como que você vê a importância da arquitetura corporativa e tecnologia para permitir as empresas, de fato, a terem um desenvolvimento maior nessa área digital, quase hiperdigital? Qual a importância de como as coisas estão feitas para dar essa fluidez ou o dinamismo, ou a potência que as empresas precisam hoje em dia? Eu diria que isso é um ponto primordial para você atender bem o seu cliente. E em que sentido? Você já foi num lugar passar o seu cartão e o seu cartão não passou? Já aconteceu. E em duas formas. Uma que a máquina estava quebrada e outra que eu não tinha dinheiro. Tava processando, era meia-noite, não passava. Eu já passei vergonha. Eu sou uma criatura de hábitos, tá? Então todo domingo de manhã eu vou na feira comprar pastel. Eu já passei vergonha na barraca de pastel. Porque o banco que eu estava usando caiu. Ficou fora. Ficou fora. E assim, eu pensei, primeira coisa você pensa em você, né? Poxa, eu tô errado, eu tô sem dinheiro. Será que eu gastei todo o meu dinheiro? Ou tiraram, roubaram. Roubaram meu dinheiro. Não, o banco estava fora. Então, assim, você tem que pensar muito no quanto você quer crescer. Quantas pessoas você quer atender. Para poder a sua arquitetura te dar suporte para isso. Então, não adianta você querer fazer a solução mais econômica para fazer um lançamento logo, se a tua aplicação não se sustenta. Ao longo de principalmente empresas maiores, né? Vamos dizer assim, de empresas médias a grandes, a gente começa a ter um conflito entre, por exemplo, a questão da experiência do cliente, o alinhamento de OKR e tudo mais, com questões de que aquele time, colocando uma premissa aqui, que 99,9% dos projetos de uma empresa tem tecnologia envolvida. Essa galera acaba mexendo num sistema. Pô, mas esses sistemas estão em diversos pontos. Um mesmo sistema tocando 3, 4 unidades de negócio, épicos e tudo mais. Fazer essa quebra, essa separação, é um must, né? Um must have lá? Ou isso pode ser feito por partes? Como que você vê essa necessidade de transformação de um legado para levar agilidade ou para levar melhor eficiência no consumo de esforços em projetos, por exemplo? Legal. Tem um ponto que é bastante interessante, que eu tenho feito nos últimos anos. A gente chega numa empresa e qual que é a prioridade dela? Lançar feature. Todo mundo ama feature, né? Todo mundo ama feature. O que eu tenho trabalhado, inclusive como gestor de portfólio? A gente tem que ter uma escala de importância nesse negócio aqui. Feature não é, talvez, a nossa maior importância. Lançar coisas novas é importante porque eu preciso crescer. Mas ter um bom nome no mercado é mais importante. Porque a propaganda boca a boca é mais importante do que qualquer coisa. Então, assim, sempre que alguém me fala assim, eu estou com um desafio aqui no meu roadmap, no meu portfólio, como que você prioriza as coisas? Eu lanço feature. Olha primeiro para a tecnologia. Se você é uma empresa regulada, olha para regulatórios, porque você vai levar multa se você não atender alguma coisa. Mas tenha um olhar bastante cuidadoso para a tecnologia. Então, talvez em algum momento aquela empresa tenha que segurar um pouquinho, preciso lançar features para poder crescer a sua estrutura, a sua tecnologia, para aí sim poder lançar features. Features que vão ser muito boas, vão trazer dinheiro e que não vão derrubar a aplicação. Show. Vamos descobrir qual que é o próximo item que tem pra gente? Parcerias e ecossistemas digitais. A gente está no passado, tinha uma questão muito relacionada à propriedade, né? As empresas queriam fazer tudo, eu faço sozinho. Aí quando você vê, você tinha empresa de um ramo virando quase 8 empresas de outro. E ok, pode acontecer também. Mas tinha aquela questão do fazer tudo em casa, né? Aí você sai do mundo da propriedade para o mundo da composição. E aí hoje a gente ouve muito a questão da collab, né? Nos processos de transformação que você vem fazendo ao longo da sua jornada, ou que você vê acontecendo como tendência de mercado,
essa tendência de parcerias e collabs vai aumentar? Elas são situacionais? Como que você pondera entre fazer uma collab e desenvolver algo próprio? Isso toca um pouco um ponto que a gente falou um pouco mais cedo, que eu não vou ser bom em tudo. E eu preciso aceitar isso, que eu não vou ser bom em tudo. E é aí que entra a colaboração, parcerias e tudo mais. É aí que eu começo a abrir a possibilidade de outras empresas me apoiarem. E aí todo mundo se ajuda. Então, assim, eu acho que é um movimento que tem acontecido no mercado há algum tempo aí e só vai se intensificar. Por quê? Sempre a gente tem que olhar para os nossos pontos fortes. Não se enganar achando que a gente vai ser bom em tudo, que a gente vai saber fazer tudo. Você pode até fazer aquilo, mas o mercado é maluco, o mercado é muito rápido, é muito dinâmico e você precisa atender isso de uma certa forma. Como é que você faz isso? Com uma parceria. Quando você falou essa questão do dinâmico é rápido, me lembrou, veio uma palavra aqui na minha cabeça, né, que é o on demand, né? Tem demanda, tem um bom propósito, aí executa, depois segue, né? Não precisa durar para a vida inteira, né? Exato, exato. E esse é um ponto bastante importante. Essa relação ela não precisa durar a vida inteira. Um produto ele tem um ciclo de vida maior, mas em algum momento ele pode morrer e está tudo bem. Mas é importante essa questão de preciso fazer um lançamento. Meu lançamento rápido não é eu matar o desenvolvedor trabalhando 24/7 para fazer aquilo ali. Quem pode me ajudar? Ajuda, depois você faz uma transição, né? Isso. Ok. Show de bola. Eu gosto muito desse ponto, e como você falou, eu acho que você usou o termo tempo de lançamento, a velocidade, ok, se esse é o marco, então faça as collabs, né? Faça as parcerias. Depois, eventualmente, é até bom para fazer inovação, né? Imagina. Isso. Uhum. Vamos ver o que tem de item de descoberta aqui pra gente aqui. Tecnologias emergentes. O mundo hoje nem vou falar de IA ainda, tá? Mas, enfim, tinha realidade aumentada, internet das coisas, é um monte de sopa de letrinhas que obviamente, interferem, né? Por exemplo, numa priorização, no desenho de um produto. Como que você percebe a capacidade de reação ou, né, a gente gosta da palavra adaptação, né? Como que você vê as empresas, como que elas se adaptam dentro dos roadmap dos seus produtos, né, dentro do portfólio, com a questão dessas novas tecnologias que surgem? Como ponderar entre algo que, não é só tecnologia, mas faz sentido? Como você vê o mercado reagindo, ou que experiências que você teve em relação a as tecnologias aí? Eu acho que tem algumas camadas aí nesse ponto. Me parece que a gente tem muito aquela coisa do isso está na moda. Inteligência artificial está na moda. Então eu preciso usar a inteligência artificial. Meu time sabe fazer isso? Não. Então bota o pessoal para aprender. Vai demorar para caramba, porque vão ter que aprender, vão ter que desenvolver alguma coisa, vão ter que fazer estudo e tudo mais. Teve um tempo atrás que a realidade aumentada estava, né? Meio que surgiu. Era tudo. Eu me lembro de um aplicativo de banco que eu entrei que tinha um negócio de realidade aumentada. Mas o que eu vou fazer com isso? Aqui, de repente, era um negócio assim, muito estranho. Do tipo, vejo o bonequinho aqui se mexendo. Para quê? Isso ia me trazer mais dinheiro? Não ia. Isso ia pagar minha conta? Não ia. Era só uma diversão ali que eu estava fazendo para o cliente. Mas esse é o propósito do meu aplicativo? Não. Então por que eu vou fazer? Porque é moda? Não. Imagina o quanto de dinheiro que não vai, né, para fazer uma brincadeira dessa. Você gasta um dinheirão. Essa acho que é uma reação importante corporativa, né? Sim, sim. Quando você quer ser early adopter versus neutralizar, né? Uhum. E assim, zero crise de você investir em alguma coisa que está sendo criada, está emergindo ali. Zero crise. Mas desde que você estude por que você está fazendo aquilo. Eu mais ou menos no ano ali de 2017, 2018, eu lembro que para o mundo da tecnologia, né, começou a ter aquele... Igual os frameworks de agilidade, começou a ter um monte de framework de desenvolvimento, principalmente front-end.
Aí tinha lá um que chamava Ionic. Tem que ir Ionic. Eu falei, meu Deus, essa merda vai dar. Aí falou, vamos lá então. Aí no meio do caminho, um monte de problema, não funcionavam as coisas óbvias que teriam que funcionar no framework, não funcionava. Aí eu me meti, aí eu falei assim pra cara, não, cara, deve ter algo. Aí o menino falou assim, então, ó, semana que vem vai lançar o Ionic 2, cara, que tem tudo isso daí que você tá falando. Eu falei, porra, acho que embarcamos um risco de algo que não era pronto, né? Pode dar um gasto grande, viu? Esse acho que é uma... E dá um gasto grande, desmotiva as pessoas. Motiva, né? Porque você está fazendo um negócio que não vai não vai funcionar, não vai ter engajamento do teu cliente e depois você vai fazer um projeto para tirar isso daí e botar outra coisa. Se a gente pegar e falar assim, por exemplo, ó, arquitetura corporativa, parcerias e não sei o quê, tomar cuidado tomar cuidado não, fazer o uso adequado de tecnologias emergentes e tudo mais. Numa sensação sua, se eu pedir, eu vou fazer a pergunta para você. Quantos por cento você acha que uma empresa pode economizar removendo itens do portfólio de projetos ou de demandas que por algum motivo são ofensores ou que não usam de forma inteligente esses sistemas? Quantos por cento você acha que dá para uma empresa falar assim, ó, tira agora? Eu não sei te dizer um percentual, mas é uma coisa considerável. É uma coisa bastante considerável. 10, 20, 30, 40, 50, o que você acha? Uns 30, eu chutaria uns 30%. Esse é o número que eu tenho na minha cabeça, né? Acho que se a gente for... Enfim, escolhe uma empresa, qual que for. Se a gente explicar, né? Igual você falou, não, deixa eu explicar, adaptar. E pedir para as mesmas pessoas que colocaram, falar, agora vocês vão tirar o que não faz sentido aqui nessas condições. 30% do portfólio... Eu brinco que é o abraço de urso. Você dá o abraço de urso assim, ó, chacoalha. Cara, 30% cai, cara. Muito curioso. Uma é pergunta muito que dinheiro, eu faço... é muito dinheiro. É muito dinheiro. É por isso que eu tô falando. É muito dinheiro que as empresas... Imagina um banco gigantesco, um varejista gigantesco, 30% do quanto que não é isso? Sim, sim. Uma pergunta que eu sempre faço é... As pessoas, elas vêm com uma paixão me explicar as coisas, não, porque eu estou usando isso daqui, não sei o que e tal, mas por que você está usando isso? Why, né? Perguntinha, né? Por quê, né? Não, porque o mercado está usando. Não. Não interessa o mercado, porque a gente está usando aqui. Que vantagem a gente está tirando disso? O que isso está trazendo de dinheiro ou está nos fazendo economizar dinheiro? O Elon Musk lá, ele usou uma frase que eu nunca tinha... Ele usou uma frase que eu falei, puta frase óbvia. Mas é óbvia depois de dita, né? E geralmente... O dito precisa ser óbvio. E geralmente por pessoas que têm um pensamento fora da caixa, enfim. Acredito que ele tem um pouquinho disso, né? Mas ele falou assim, ó, mais do que otimizar alguma coisa, ele pensa sempre quais são os 10% de coisas que ele tem que parar de fazer. Assim, não é que, tipo, otimizar, é parar de fazer e quais os 10% de coisa que ele tem que passar a fazer. Puta, achei super simples a explicação dele. Porque o cara falou, como que você faz para ter as empresas, não sei o que lá? Ele falou, olha, eu não tento ficar fazendo essa coisa, eu tento tirar 10% de coisas que não é para fazer e colocar 10% de coisas que a gente não está fazendo. Em regime, né? Aparentemente é um pensamento agilista, né? Sim, e a gente tem um pouco de... apego às coisas que a gente estava fazendo e não, eu preciso continuar fazendo isso daqui porque é um investimento que a gente fez lá atrás, mas não está funcionando, não vai trazer retorno. Vamos parar de fazer. Essa é uma outra coisa. Um projeto ruim dura a profundidade do bolso do sponsor, né? Vamos para o próximo item. Orçamentos e investimentos. Eu juro que eu pensei que eu falei assim, nossa, podia sair algo nessa linha. A gente está falando de portfólio, pô, é um dos temas aí que você, né, atua. A gente falou de 30% o cheiro, né? Que você falou um número que eu acho que é uma referência, é o mato alto, né? Você não tem nada, corta lá, 30% vai embora. Só que entra num tema que é o orçamento e linhas de investimento, que por vezes é um desafio também para quem tem um mindset de melhoria contínua, respostas rápidas, uma organização diferente dos times de entrega, seja em tribo, comunidade, trem, barco, não importa o nome. Você vê as empresas hoje preparadas
Ou em que maturidade você enxerga as empresas hoje na relação do tipo de gestão do orçamento dos investimentos versus esse mindset, essa cultura do fail fast, atuação como uma venture capital dentro da empresa, inovação. Como que você vê isso daí? Eu diria que a maioria das empresas, elas sabem o que estão fazendo, elas olham para o orçamento e para investimento, só que isso fica aqui em cima, no topo da escada. Isso não desce. Então, o que eu quero dizer? Eu sei quanto eu tenho que ter de lucro no final do ano. Tá, mas como é que você desenvolve, cascateia isso para o seu produto? Quanto que cada produto tem que alcançar de objetivo e tudo mais? Muitas empresas não fazem isso. Se você vai num time, por exemplo, chega numa pessoa de produto e fala, quanto custa teu time? Você sabe? Você deveria saber. Você já chegou no break-even do seu produto? Você deveria saber. Meu produto tem muitos bugs, tem muitos incidentes. Você é tech manager, você sabe quanto custa um bug? Então, essa questão de orçamento ela é muito importante, mas ela precisa percorrer todos os andares da escada. Agora eu vou te pôr num corner. Tá preparado? Tem essa questão de orçamento. O CFO manja plenamente. Reporte Basileia, CVM, tá tudo certinho. Aí você fala que o time, né, por vezes não tem essa visão. A gente já falou um pouco da cultura, né? Aí vem o ponto. É por isso que as empresas no Brasil não conseguem implementar o OKR? Conta um pouco aí. Por que você respondeu assim, com um sorriso curioso? O OKR, ele acaba sendo uma coisa completamente fantasiosa. Por quê? Eu tento chegar naquele número que está lá em cima. De alguma forma, de algum jeito. Mas eu não considero, não tenho maturidade para saber qual é o meu custo. Eu só conto, por exemplo, no OKR. Eu quero ter um aumento de 300 milhões de receita. Tá, mas não é só a receita que você tem que contar. E o teu custo? Para onde que ele vai? Não, mas eu só estou olhando para a receita aqui, o dinheiro que entra. Tá, mas o que sai? Não é uma conta que tem que bater? Se a gente conseguir um aumento de 300 milhões, mas gastou 400, você atingiu o seu objetivo? Você vai ganhar bônus por causa disso? A minha provocação, além desse ponto, é na questão cultural. Tem dois modelos. Vamos fazer e ver se chega lá. E a outra é vamos fazer o que precisa para chegar lá. O mindset, a cultura corporativa e brasileira tradicional conflita com essa visão de OKR onde você põe a meta? Totalmente, totalmente. Como que você lidera nesse ambiente? Como que você passa para os seus líderes gerenciar as pessoas? Porque o CFO quer a meta e o profissional quer ter um ambiente com mais tranquilidade. Como que faz para fazer essas duas conversarem? Eu acredito muito em metas desafiadoras, porém viáveis. Ok. E o que eu quero dizer com isso? Vamos aumentar, vamos dobrar o nosso lucro desse ano no ano que vem. Baseado no quê? O teu histórico dos anos anteriores, você dobrou todo ano? Ou seja, o desenho também tem uma provocação. O desenho tem a provocação, não pode Ok. ser uma coisa das vozes da minha cabeça. Ok. Do Excel, né? Botei no Excel. Botei no Excel, achou legal aqui, vamos dobrar. Conta mais, achei bem interessante esse tema. Então você tem que construir uma história, porque, de novo, você está ali com pessoas que você precisa motivar. E como é que você motiva uma pessoa a falar assim, a gente simplesmente tem que dobrar a nossa receita? Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Constrói uma história. O que está por trás desse dobro? Isso é uma coisa fantasiosa, uma coisa que saiu da minha cabeça, é uma coisa que... Como que você me explica? Da onde saiu esse número?
Eu vi uma personalidade uma vez falando que ele não cobrava o OKR, ele sequer levava o OKR para os times. O que eles, vamos falar, cobravam dos times eram hábitos, porque era algo que o time tinha condição de literalmente vivenciar. Você já pensou algo nessa linha? Você considerou... Você acha que isso pode fazer um sentido? Ou seja, cria uma cultura com algum hábito, que esse hábito vai te levar ao resultado e depois você soma? Porque tem um meio termo, né? Uhum. Porque se você descer lá com a meta, ó, pus aqui, vai te lembrar o sincericídio. Se você deixar aqui, não, vamos trabalhando aí e ver se vai dar certo, não vai dar certo. Onde que está vamos dizer assim, você como um especialista, que dica que você daria para quem está vivenciando isso, sendo que acho que 80% vivencia? A gente precisa... uma coisa que a gente precisa quebrar é times de tecnologia versus time de produto versus time de negócio. É tudo uma coisa só. Por que eu digo que é uma coisa só? Se eu for pensar em hábitos, aí sim eu consigo trabalhar aqui. O time de tecnologia tem que ter esses hábitos, tem que ter essas coisas aqui, mas eles precisam estar descolados do resultado, porque é uma coisa que ele não toca. Do tipo, porque eu, desenvolvedor você chega ali... pro desenvolvedor, o desenvolvedor fala, cara, eu tô codando pra caramba, adicionei não sei quantos mil pontos de função, desculpa a brincadeira, né? Ele vai fazer assim, ó. Né? Ele vai... Cara, isso não é um problema meu, eu sou o melhor desenvolvedor. É difícil. Aí, enfim. Exato. Esse é o ponto. Esse é um hábito. Aí você falou, aí coloca todo mundo junto, né? Coloca todo mundo junto. E aí, com o tempo, isso também não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Ok. Mas as pessoas elas vão entendendo um pouquinho de que ações eu preciso fazer. Algumas ações eu não vou tocar diretamente. Eu, desenvolvedor, não vou falar com o marketing para fazer alguma coisa, mas o meu time, que é composto de pessoas de negócio, produtos e tecnologia, precisa perseguir aquele objetivo. Acho que se a gente colocar aqui a personalidade ou a influencer X fazendo um merchan, talvez dê um boom aqui. Vou dar uma sugestão. Aí você tira um pouco dessa coisa de só hábitos e eu começo a criar pessoas em toda a minha estrutura com atitude de dono. Isso eu achei muito interessante. Ou seja um desenvolvedor, seja do área de negócio, seja um do marketing, começa a despertar esse senso de dono. A partir do momento que eu conheço os meus objetivos, conheço o que precisa ser feito, entendo um pouco de negócio também, não estou só afundado ali dentro do meu código, como eu queria ser no começo da minha carreira. Como era bom, né? Só dependia, né? Enfim. Mas, e aí você começa a criar isso aos poucos. O bônus tem que estar atrelado ao OKR, na sua opinião? Não. Vamos ver o próximo item. Não, é uma opinião. Vamos ver um próximo item. Data Analytics Insights. Acho que dentro do contexto aqui da nossa conversa, acho que você comentou um pouco uma coisa que me chamou a atenção, né? Foi bem recente agora na nossa conversa. Legal, tu quer dobrar a meta. Legal, baseado no quê, né? A gente tem muito que deriva dessa tema, né? Data Analytics Insights, o conceito do Data Driven, que é tomada de decisão, né? Enfim, o CMM já tinha, né? Acho que era o nível 4, o 3 e o 4 é baseado em dados e tal. Isso é um outro tema que requer maturidade das empresas. A gente não vai ter, acho que as empresas não têm isso fácil, normalmente, né? É um trabalho. Qual que é como trabalhar essa questão do data driven em um ambiente, por exemplo, que às vezes os dados não estão disponíveis? Até que ponto que eu preciso iluminar esse túnel para tomar uma decisão? Ou é 0-1, tipo, não sou data driven, só vou ir bem quando for perfeito e tiver um Power BI funcionando? Esse ponto é bastante interessante porque eu sou o doido do indicador. Eu gosto muito de indicadores. E em todos os níveis. No nível do time, no nível tático, no nível estratégico. A gente precisa ter números para dizer para onde a gente está indo. Porque senão você não sabe para onde está indo. Não sabe quanto você está crescendo, não sabe
qual o seu lucro, qual o seu prejuízo, se você está tendo algum tipo de desafio, você precisa ter números. Eu, sempre que eu posso, em todo lugar onde eu estou, levo muitos números. Isso. Ou pelo menos, não que eu leve muitos números, mas eu estudo muitos números. Para poder tomar a decisão aí, né? Show. Vamos encarar um último? Vamos. E aí a gente entra no final do nosso episódio aí, pode ser? Pode. O Employee Experience. A gente, assim, é inegável, né? Nós como pessoas temos que considerar, respeitar, né? Os cenários diversos e que pelo menos, né, do trabalho tenha uma experiência legal, né? Afinal, passamos 8, 10, às vezes mais horas por dia nisso. Mas também é um tema com bastante desafio. Dentro de um cenário esse de meta, OKR, aí tem analytics, parceria para cá, é incerteza, é muita incerteza, né? Então, a gente cobra muito certeza. A liderança não dá certeza de nada, mas quem disse que eles têm? Como que eles vão dar o que eles não têm, né? É uma descoberta. Mas aí entra uma questão do employee experience, cada vez mais importante. Acho que é um tema está na pauta aí de toda a liderança. Dentro de um processo de transformação, numa liderança, no coach, na parte do, né, que você faz um chief of staff, né, uma das atribuições que você coloca, tem RH, tem um monte de gente em volta disso. Como que se constrói uma experiência de colaborador? Como que você age quando a situação não é tão simples, porque é aí que gera um problema? Qual é a importância dessa disciplina ou desse tema estratégico aí dentro das empresas e no seu dia a dia? Legal. Um dos primeiros artigos que eu escrevi na minha carreira, deve ter sido lá por 2012, ele se chamava Pessoas Felizes Trabalham em Empresas de Sucesso. E quando eu conheci a agilidade, eu comecei a acreditar cada vez mais nisso daí. E a experiência do colaborador, ela começa antes do colaborador entrar dentro da empresa. Começa com o processo de seleção. Sabe aquela moça do RH toda simpática que você não sabe de onde ela conseguiu o seu telefone? Ela, oi, tem uma vaga aqui que é muito a sua cara. E aí ela te faz 2 ou 3 perguntas e depois ela desaparece. Essa empresa para mim não... Se eu for para essa empresa, ela não vai me brilhar os olhos. Se eu receber uma proposta dessa empresa, não vai me brilhar os olhos. Também como as pessoas se posicionam numa entrevista. Por exemplo, alguns bons anos atrás, eu fiz uma entrevista numa empresa, numa grande empresa, onde a primeira coisa que a pessoa falou foi assim, aqui nós só trabalhamos com os melhores, se você está entre nós, você é o melhor. Quase que eu falei para ele, então, muito obrigado, porque eu não tenho pretensão nenhuma de ser o melhor. Isso me soou muito arrogante. Então, se eu for trabalhar com essas pessoas, eu não vou me sentir bem, porque elas já trouxeram um ponto de arrogância. Então, começa aí. Depois, meu processo de onboarding, isso é muito importante. Como que você recebe aquelas pessoas novas que estão chegando ali com histórias diferentes, com momentos de vida diferentes, com bagagens diferentes. No C6 Bank, onde eu tive um time de agilidade consideravelmente grande, eu fazia questão de fazer o onboarding de todas as pessoas que entravam no meu time. Todas. Sejam funcionários ou consultores. E o onboarding era exatamente o mesmo. Ah, mas você devia se preocupar com outras coisas, deixar seu time fazer o onboarding. Não, eu quero que eles ouçam a história vinda de mim. E eu contava, assim, podia parecer muito bobagem, eu falar para um terceiro a história do banco, como que ele foi criado, quais eram os valores. Não, isso era muito importante. Você fazia não só um onboarding, vamos dizer assim, da tua área, você fazia um onboarding corporativo. Sim, sim. Isso é bem raro, né? Eu não me lembro de ter presenciado ou ter feito. Muito interessante. Eu investi uma manhã inteira nesse onboarding. É um investimento de tempo. E muitas pessoas falavam, você não precisa fazer isso, mas eu quero. Eu quero que as pessoas que vêm trabalhar aqui primeiro conheçam a nossa história. Eu quero que as pessoas, elas achem isso muito bacana e queiram cada vez mais nos ajudar.
E aí, depois, quando a pessoa está trabalhando ali, tem vários outros desdobramentos, né? Se ela tem uma máquina ruim, Sim. né? Se o meu suporte não suporta a pessoa, se o meu RH não é aquele que está junto, que está sempre se preocupando ali com as pessoas, cara, é muito interessante. Acho que daria um podcast inteiro só desse tema. Não, cada quadradinho desse é um tema. Última pergunta aí do tema, né? E acho que até da nossa conversa toda. Ó, a experiência do colaborador é uma função exclusivamente da liderança da empresa ou é uma função também do colaborador? De todo mundo. É uma coisa de todo mundo, puxada pelo líder. Porque o líder, a partir do momento que ele recebe bem aquela pessoa, ele pode chegar em alguém do time e falar assim, eu preciso que você ajude essa pessoa que está chegando aqui, ajude ele a configurar a máquina, pedir os acessos e tudo mais. E eu acho que é muito importante você fazer isso, porque um dia você vai estar fazendo isso no meu lugar.